falar sobre as fraturas diafisárias de húmero. Queria agradecer em nome da Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, o convite, o honroso convite da comissão organizadora e da nossa Sociedade de Trauma. E cumprimentar especialmente o Robinho. Parabéns, Robson. Robson foi pós-graduando lá na escola e a gente vê o quanto ele está trabalhando pela Sociedade Brasileira de Traumatologia Ortopédica, fazendo esse congresso maravilhoso, mais de 1000 inscritos. Parabéns à sociedade, em especial ao Robson, ao Dr. Robson, que tanto trabalhou para esse êxito maravilhoso do nosso congresso. Eu vou falar das fraturas diafisárias de húmero, como evitar complicações. Eu vou dar um apanhado sobre o diagnóstico, e aí eu coloco junto o planejamento, né? O respeito aos princípios de fixação, como a gente pode escolher o melhor implante para a melhor fratura e com isso também evitar as complicações. Falar um pouco de via de acesso, não muito, e aí da técnica cirúrgica também. Então, o diagnóstico por imagem nas fraturas diafisárias do húmero, ele é feito basicamente com raio-x simples, em AP e perfil. Nós conseguimos fazer o diagnóstico muito preciso da lesão óssea. Embora a lesão de partes moles ou as lesões associadas, nós devemos contar aí com um exame físico minucioso. Mas com o raio-x simples a gente consegue fazer o diagnóstico preciso da lesão óssea. A classificação, eu não gosto muito de falar de classificação, porque na verdade o que a gente precisa é entender a lesão. A classificação nada mais faz do que traduzir para nós o entendimento da lesão. E no membro superior, não dá para a gente se ater simplesmente ao que você está vendo no raio-x, porque as partes moles que envolvem o osso nessa região, ela é muito rica em nervos e vasos extremamente importantes para a função final do membro superior. Então não dá para a gente classificar uma fratura assim, assado, só olhando o raio-x. A gente tem que ter aí o exame neurológico, o exame vascular da extremidade, para que a gente não cometa nenhum engano e a partir daí ter complicações que a gente não espera ou atribua ao implante. Não. Se você entendeu a lesão, você pode classificar ela direito, você vai poder fazer um planejamento cirúrgico adequado para que você evite ou não corra o risco de grandes complicações. E nesse planejamento, obviamente, parte pela indicação. E todos nós sabemos que a maioria das fraturas fechadas do húmero, sem comprometimento neurovascular, são de tratamento conservador. Então, você indicar o tratamento cirúrgico faz parte de você evitar a complicação, né? Então, deixar bem claro, vou falar de novo que a maioria das fraturas de húmero fechadas e sem comprometimento neurovascular são de tratamento conservador, seja ele o que você escolher. Gesso pendente, eu gosto muito do brace funcional, existe aí, descrito inclusive na revista brasileira, braces de futebol com caneleira, ou você manda uma terapeuta fazer, ele evolui muito bem, desde que bem acompanhado do ponto de vista ortopédico. O planejamento cirúrgico deve ser feito e a indicação principalmente levando em conta as indicações principais, como fratura exposta, lesão neurovascular, cotovelo flutuante, fratura instável, fratura bilateral. Aqui tem um politraumatizado, eu vou deixar aí na tela mais alguns para vocês lerem, mas a indicação do tratamento cirúrgico nas fraturas da diáfise do húmero são bem precisas e muitas delas associadas às lesões de partes moles ou interposição de partes moles e até características particulares do doente. A gente vive aí uma epidemia de obesidade e senhoras muito obesas acabam tendo muito problema com essa fratura de tratamento conservador. Então, respeito aos princípios, parte para você entender o princípio que você vai utilizar o seu implante. Se você escolheu, como nesse caso aqui, ó, uma placa de compressão, que aliás é um tratamento que dá o melhor índice de consolidação hoje na fratura do húmero, mais de 90% de bons resultados, uma estabilidade absoluta, você faça a sua via de acesso ampla, exposição do foco, redução e compressão. O que não dá é para a gente tentar fazer
meio a meio. Eu vou fazer uma estabilidade absoluta, mas eu não vou abrir o foco, eu não vou fazer isso. Quer dizer, se você começa a misturar os princípios, você acaba pecando e tendo um mau resultado. Então, a redução anatômica, a fixação estável, preservação do suprimento sanguíneo, óbvio, pela sua técnica traumática de cirurgia, e, obviamente, se você conseguir uma estabilidade absoluta, uma fixação estável, nada melhor do que a mobilização precoce. Obviamente, os princípios, se você escolher aí uma estabilidade relativa, como a gente obtém com as hastes intramedulares, ou com uma placa em ponte, seja ela minimamente invasiva ou não, anterior ou não, aí depende do que você escolher, você vai ter bons resultados, desde que você observe todas as características. Hoje eu já mostrei um filme de manhã da colocação da haste intramedular, ela é extremamente atraumática, mas se você não tomar cuidado, você pode ter uma lesão de manguito rotador, você pode ter uma lesão de partes moles que você não quer. Mesma coisa a placa em ponte, que é extremamente útil, no nosso meio muito difundido e muito útil para a sua colocação, mas você tem que obedecer alguns princípios, como a fixação com pelo menos 3 parafusos proximais, 3 distais, e se o osso tiver muita osteoporose, talvez usar parafuso bloqueado ou não, e fazer a sua via de acesso naquele corredor de segurança tão bem descrito pelo Belanger há alguns anos atrás, para que você não corra o risco de ter embaixo da sua placa o nervo radial ou a comprometimento vascular ou alguma coisa desse tipo. Então, se você escolheu como método de tratamento uma estabilidade relativa, faça da melhor maneira ou obedecendo todos os princípios dessa técnica, seja ele com placa, seja ele com haste, desde que você tenha escolhido. Então, aqui um caso também com haste intramedular. Eu gosto muito da haste intramedular, eu tenho um acesso muito fácil a esse tipo de implante. Eu já falei para vocês, nós já publicamos em alguns journals internacionais vários trabalhos com auxílio do Dr. Coco, da colocação anterógrada da haste. Eu não vou repetir isso, mas obviamente você se ater ao tamanho da placa ou da haste, para ela não ficar proeminente no úmero, aquele truque que eu mostrei de manhã, de você abrir o manguito rotador na sua porção mais muscular e evitar ali a inserção, ou o chamado na língua inglesa do footprint do manguito, faz muita diferença para você não ter complicações como seu resultado. E a placa também, aqui são a comparação dos dois, a placa bloqueada ou não. Eu não vou falar sobre o fixador externo, porque eu tenho pouca experiência. Eu utilizo o fixador externo como fixação provisória e não como tratamento definitivo da fratura do úmero, mas eu sei que o pessoal que tem habilidade com o fixador externo trata muitas fraturas com o fixador externo como estabilidade relativa e tem resultados muito bons. Eu que não vou apresentar pela falta de experiência com esse método. Obviamente, se você na escolha do seu implante você não o fez de maneira adequada ou colocou a sua placa de maneira não bem colocada, você pode ter complicações, como nesse caso aqui, um implante que acabou causando esse tipo de deformidade e requer uma outra cirurgia. Obviamente, quando a gente escolhe o implante, a gente tem que saber da anatomia local. Esse é um caso interessante em que eu fui revisar essa placa em ponte que tinha quebrado e eu descobri que o nervo estava embaixo da placa e por isso o paciente tinha uma lesão. Ou seja, quando você escolhe você escolhe um implante e uma aplicação para esse implante, porque quem vai fazer da placa uma placa em ponte ou uma placa de compressão é o cirurgião. Quem vai escolher a função do implante é o cirurgião e não é a placa. Então você tem que obedecer a técnica de maneira muito precisa, porque o membro superior, um pouco diferente do membro inferior, aceita muito pouco erros na colocação do implante, porque, como eu já disse, a parte neurovascular está muito próxima do plano ósseo e acaba tendo problema. Especialmente se você tem um paciente muito obeso, como eu falei para você, senhoras obesas hoje, é um problema muito sério para tratar fraturas no membro superior, especialmente o úmero. Nesse caso, uma senhora que tinha uma prótese de ombro previamente feita, já há alguns anos, teve uma fratura de úmero, foi feita uma osteossíntese
com uma placa, como está mostrado aqui do lado, e ela quebrou. Depois eu tirei essa placa, na verdade era uma DCP estreita, que ele tentou ali fazer meio ponte, meio compressão, e acabou tendo esse tipo de evolução. Então, conhecer a anatomia local, conhecer a indicação do implante e usar esse implante de maneira adequada, além de facilitar muito a cirurgia, previne que você tenha esse tipo de resultado. E aqui nós trocamos o implante por duas placas longas ao lado da haste, e esse é o resultado final, aqui mostrando inclusive a cicatriz cirúrgica na parte posterior do húmero dessa senhora, e acabou evoluindo para a consolidação. A escolha da via de acesso depende muito do implante que você escolheu e da técnica que você escolheu para a colocação do implante, né? Talvez a via mais conhecida é essa daqui, a via posterior. Lembrar sempre do nervo radial, cruza essa região no seu terço médio, indo de medial para lateral, como está mostrado aqui. Essa é uma via que menos usada, é uma via medial. Eu faço a via medial muitas vezes em complicações da via posterior. O paciente já tem implante na via posterior, como foi esse caso, e em alguns casos de mulheres que não querem ter cicatriz muito aparente, eu faço a via medial. A via medial é uma via mais trabalhosa, e lembrar que aqui tem todo o feixe vascular nervoso do membro superior passando, e vários ramos nervosos. Eu não vou descrever cada um deles, para não perder tempo, mas lembrar aí do músculo cutâneo, principalmente, e tomar cuidado com essa via. É uma via muito boa, tem uma exposição muito grande da face anteromedial do húmero, e eu uso muito para revisão. Quando teve falha de implante, esse é um caso que teve uma falha de implante no final da placa, e eu acabei usando essa via de acesso, mas existem outras indicações que eu também faço. Então, conhecer a via de acesso e saber todas a parte nervosa da região é muito importante. Aqui também, quando você escolher uma haste, saber não lesar as partes moles, aqui mostrando o manguito rotador sendo fechado, e esse trabalho que nós publicamos aí no começo do mês, sobre a inserção anterógrada da haste com o manguito rotador. Bom, em resumo, então, eu acho que o principal do resumo é o que está escrito embaixo ali, ó, planejamento cirúrgico. Tem que fazer um planejamento cirúrgico muito preciso para se evitar complicações. E a partir de que você fez o planejamento cirúrgico, isso é, escolha do implante, escolha a função que você vai dar para esse implante, se é estabilidade relativa, se é estabilidade absoluta, faça o que você planejou de maneira precisa. E, obviamente, conhecer a via de acesso é fundamental. O membro superior tem detalhes muito importantes de anatomia que o cirurgião deve conhecer antes de começar a cirurgia, e não começar a descobrir onde está o ramo tal ou ramo tal. Provavelmente você pode ter complicações não só da fratura, ou complicações pior que a própria fratura, que é uma lesão nervosa no membro superior, que o reparo é muito mais difícil do que uma fratura da diáfise do húmero. Obrigado.